8h da manhã, paciência para você que está no trânsito em São Paulo, hein? A marginal do Tietê está bloqueada nesse momento, na altura do Cebolão. Polícia Militar está no local. Manifestantes colocaram pneus ali para interditar, nesse momento, o trânsito de quem chega pela Castelo Branco, quem chega da Marginal do Pinheiros também, e vai acessar então a Marginal do Tietê nesta manhã. Paciência para você, motorista, é o que tem pra gente dizer. São 50 pessoas, mais uma vez um grupo pequeno, né? Que tá ali interditando as pistas central e local próximo à Ponte dos Remédios. Manifestantes estão pedindo moradia popular na região, bloquearam a via, Polícia Militar e agentes da CET no local, mas é uma longa fila de congestionamento, hein? Muito trânsito para quem está chegando ali nessa região importantíssima da cidade de São Paulo, numa sexta-feira que não começa nada bem para todas essas pessoas. Já já a gente vai trazer mais informações com o helicóptero que está sobrevoando esta região aqui na Rádio Bandeirantes, prestação de serviço em primeiro lugar para você, ouvinte, que circula por São Paulo nesta manhã. Castelo Branco está parada desde o quilômetro 20, a Thaís Freitas está me avisando aqui. A apuração vai chegando, nós vamos transmitindo, claro, essas informações dentro de instantes, mais para você. Já temos o helicóptero, o Guilherme Gimenez já está conosco, ao vivo na Rádio Bandeirantes, para atualizar essa situação do trânsito. Pelas imagens que a gente observa aqui, tem carro voltando na contramão, tem ônibus tentando fazer manobra para fugir desse congestionamento. Alô, Guilherme Gimenez, bom dia. Oi, Pedro, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado na Rádio Bandeirantes. É uma situação bem difícil agora nesse trecho da Marginal Tietê e principalmente, né, pro pessoal que está na rodovia Castelo Branco. Como a gente vem destacando nessa manhã complicada, quem está na Castelo, principalmente na Expressa, não tem muito o que fazer, né? Não tem como fugir para muito lugar. Então vamos só atualizar novamente para quem está ouvindo a gente. Tem manifestação acontecendo na Marginal Tietê, sentido rodovia Ayrton Senna, ali na altura da Ponte dos Remédios, bloqueando a pista central e a pista local. A pista expressa está funcionando, mas quem chega pela rodovia Castelo Branco só pode acessar a local ou a pista central da Marginal Tietê. Por isso que o trânsito na Castelo, nesse momento, está quase chegando lá na altura do Rodoanel Mário Covas, hein? Então, se possível, evite chegar à capital de São Paulo agora pela rodovia Castelo Branco, caminho completamente travado. E o pessoal que está saindo da Marginal Pinheiros agora para acessar esse trecho da Marginal Tietê, saiba que a CT está fazendo bloqueios ali no finalzinho da Pinheiros para que o motorista não pegue a pista local nem a pista central da Tietê. Então a pista expressa da Marginal Pinheiros até o trechinho final está funcionando e ali tem uma alça de acesso para você acessar a pista expressa da Marginal Tietê. Se possível, evite também toda essa região agora. Uma pós-graduação dá a oportunidade de ter maiores salários e visibilidade no mercado de trabalho. A Unisa te ajuda a conquistar tudo isso. Uma universidade nota máxima no MEC. Inscreva-se em unisa.br. Transtornos, hein? Transtornos para quem está chegando em São Paulo pela Castelo Branco. Mais uma vez uma manifestação. Eu queria saber da Polícia Militar por que não impedir uma situação como essa na Marginal do Tietê, né? Que deve ser, ou deveria pelo menos, uma das vias mais movimentadas de São Paulo, deveria ser a mais policiada também, para impedir essa ação, né, de manifestantes que atrapalham a vida de muita gente, né, causam congestionamento, aborrecimento logo no início da manhã de uma sexta-feira. São 8h04, já já a gente vai atualizar a informação, mas fica para você o alerta da situação então agora na Castelo Branco, na Marginal, por causa desta manifestação. Meus amigos, o meu destaque hoje na abertura do Jornal Gente é o seguinte: por que uma CPI pode funcionar na sexta-feira no Senado Nacional e não pode funcionar uma outra comissão? Não pode funcionar o plenário do Senado Federal? Não pode funcionar o próprio Senado. Por que o Senado, né, Thaís, às sextas-feiras não costuma funcionar? Os senadores precisam visitar as bases, né? Mas quando tem a CPI, não precisa visitar a base. O holofote é maior da CPI, é isso? Hoje tem uma entrevista coletiva convocada pelo relator da CPI, o senador Renan Calheiros, para que ele possa, então, apresentar aí os nomes daqueles que serão investigados. Nós vamos ter novidade a respeito da CPI. Que a CPI tem o seu papel a cumprir, ninguém nega. É preciso mesmo investigar as condutas aí dos governos, do governo federal, dos ministros, do presidente da República nesta pandemia do coronavírus. Isto posto, meus amigos, precisamos também pensar no país.
precisamos também pensar no pós-Covid. Os senadores, os deputados, eles estão debruçados sobre essas discussões também. Por que paralisar essas discussões às segundas e sextas-feiras, se eles mesmos estão trabalhando às sextas-feiras por conta da CPI? Não é hora do país mudar, virar essa página e tentar colocar para andar as questões que realmente interessam e importam nas nossas vidas? São muitas as reformas necessárias para destravar a economia brasileira, para ajudar o povo, para trazer um pouco mais de segurança jurídica, né, para as nossas vidas. E isso passa pelo nosso parlamento, passa por cada uma dessas comissões. E essas comissões costumam funcionar de terça a quinta, quando muito, hein? Quando muito. Agora, quando tem o holofote, transmissão em rede nacional e a repercussão que tem a CPI, aí eles fazem um esforço de trabalhar às sextas-feiras. Quem é o trabalhador no Brasil que trabalha de terça a quinta-feira? Quem é aquele que pode abrir mão da segunda e da sexta, né? E claro que se a CPI funcionasse nesse ritmo, nós não teríamos esse argumento, mas os próprios senadores estão dando esse argumento para nós discutirmos aqui. Então, quando pode, sexta-feira passada teve sessão da CPI, hoje vai ter sessão da CPI, aí eles podem pegar o voo para as suas residências no sábado. Quando não tem CPI, o voo é na quinta-feira à noite, quando muito, né? Quando não é antes disso também. Então é importante que o Brasil discuta essa questão e você, como eleitor, cobre daquele que foi eleito com o seu voto, né? Nós precisamos discutir aquilo que é interessante para o país e não podemos perder mais tempo. Já falei demais aqui na abertura, vem o Cláudio Humberto, a Thaís na sequência com seus destaques também. Tem muita gente para acompanhar hoje as notícias que estão sendo transmitidas aqui pela Rádio Bandeirantes. Tem muito assunto para a gente conversar até às 10 da manhã. Bom dia, Cláudio Humberto. Muito bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, Brasil. Olha, eu trago aqui como destaque, Pedro, digamos assim, um complemento às informações, aos seus comentários agora há pouco, muito pertinentes, sobre esse ritmo de trabalho que a gente vê e sobre, inclusive, as investigações da CPI da pandemia. Como você disse, com 500 mil de mortos, se não houver motivo para investigar o que é que de fato aconteceu, né? Ou pelo menos para verificar se houve falhas, e houve, né? Onde se falhou, se a falha foi decorrente de uma atitude dolosa, enfim, há uma gama enorme ali de questões a serem averiguadas e esmiuçadas pela CPI da pandemia. Mas a CPI acabou se perdendo desde a sua criação, acabou se perdendo em uma atitude claramente oportunista de muitos dos parlamentares. A gente assiste aí todos os dias na televisão a transmissão ao vivo, e aí eles estão deitando e rolando com essa coisa, né, com a garantia de exposição. É por isso que estão trabalhando dia de sexta-feira, porque estão aparecendo na televisão, né? E aí eles ficam ali, não querem fazer perguntas, na maior parte das vezes apenas aparece para fazer lacração, para fazer discurso, não é? Exatamente para gravar aquilo, colocar nas suas redes sociais, guardar para a campanha eleitoral do ano que vem. É uma atitude claramente eleitoral da maioria, se não da totalidade dos membros ali da comissão da CPI. E eles começaram a se perder no meio do caminho, né? Começaram a se perder até pela desqualificação mesmo. Muitos estão tão interessados em lacrar, em fazer discurso, em aparecer, que acabam não se preparando adequadamente para o trabalho de investigação. E começaram a convocar pessoas que pouco contribuiriam para o esclarecimento dos fatos, começaram a convocar pessoas como forma de vingança, de punição, passaram também a quebrar sigilo de gente que sem o menor sentido, gente que nem sequer prestou depoimento, nem sequer foi convocado para prestar depoimento, mas quebrou o sigilo, né? E quebrou o sigilo na maior parte dos casos, inclusive, não porque a pessoa tenha algo, aquele funcionário público tenha algo a esconder, ou gente que, inclusive, que nem sequer mexe com orçamento, que não há corrupção sendo investigada, né? Aliás, essa é uma decisão da CPI, e não por acaso, né? O relator da CPI tem dito desde o começo que a CPI não está aí para investigar a corrupção, né? O roubo que foi verificado em vários
estados e municípios, muitos estados e municípios, com os recursos federais transferidos para o combate à Covid-19. Está cumprindo isso com muita convicção, né? Não quer saber de corrupção. Então, para que fica quebrando sigilo, né? Sigilo, inclusive, telemático. Sabe o que é o sigilo telemático? É para ter acesso às fotos íntimas das pessoas, sabe? Aquelas fotos que você faz em família, que estão lá no celular. Isso aí, a quebra de sigilo telemático, dá acesso a isso, a foto, a mensagens das pessoas com seus cônjuges, com seus filhos, né? Com seus amigos. Essas coisas, até isso eles estão querendo saber. Para quê? Para constranger as pessoas, é isso? É para constranger aqueles que, inclusive, deveriam ser investigados se de fato o merecem pelos seus atos como ocupante de cargo público. E agora a cereja no bolo dessa porcaria generalizada em que se transformou a CPI é a ameaça de convocação do atual ministro da Saúde, o Eduardo Queiroga, que foi nomeado há 80 dias atrás, não tem nada a ver com o objeto da investigação, porque o objeto da investigação diz respeito claramente ao primeiro ano da pandemia, né, o primeiro período da pandemia, talvez a gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello, mas o atual ministro não. Qual é o problema? Qual é a intenção disso, né? Isso deve ser anunciado hoje ou confirmado hoje, mas é o que se diz, é o que as pessoas próximas ali a cúpula da CPI tem divulgado. Está lá, o ministro Marcelo Queiroga está encabeçando a lista dos investigados. Mas qual é o objetivo? Qual é a explicação? É porque ele teve a ousadia de aceitar o convite e ser ministro, né, entrar nessa fria? Porque ele poderia estar tocando a vida dele lá, né, como presidente de uma sociedade científica, ele que é cientista, ou tocando as suas atividades profissionais como médico, né? Mas não, ele resolveu aceitar o convite. Imagina a confusão em que ele se meteu, né? E aí vão punir o ministro por isso, ou querem investigá-lo porque ele teve a ousadia de aceitar o convite de participar do governo de Jair Bolsonaro, é isso? Ou é uma forma de atrapalhar o trabalho dele? Porque coincide esse período do ministro no cargo com um incremento substancial, o Pedro inclusive já falou sobre isso aqui, um aumento importante do número de vacinas que chegaram no Brasil. Pode ter sido uma coincidência, mas o fato é que depois da posse do Marcelo Queiroga, nunca vimos tantas vacinas chegando no Brasil e sendo aplicadas, não é? É por isso, é para punir o desempenho do ministro, ou para atrapalhar simplesmente o general que está lá no campo de batalha, chama ele aqui para a gente atormentar com algumas perguntas, quem sabe ele perde essa guerra. É para isso? Enfim, o fato é que a CPI começa já há algum tempo, já começou, né, a perder um pouco de sentido, é uma lástima. O que a gente esperava e espera é que investigações sejam feitas, né, e não esses showzinhos, esses espetáculos de vingança, de vendetta, até do ponto de vista pessoal. Na lista dos investigados, por exemplo, que devem ser anunciados hoje, não está o governador do Amazonas, não é? Que é acusado, alvo de diversas investigações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal. Por quê? Ora, o presidente da CPI, que é do Amazonas, candidato no ano que vem, o senador Eduardo Braga, que é outro senador do Amazonas, candidato no ano que vem, e próximos do governador, talvez eles tenham uma boa explicação para isso. Mas, ao fim e ao cabo, a gente precisa mesmo registrar aqui o desempenho notável da vacinação no Brasil neste momento. Ontem, o Brasil registrou um novo recorde do número de doses aplicadas em todo o país. Pela primeira vez, o Brasil ultrapassou a marca das 2 milhões de doses aplicadas em um único dia. Na verdade, foi mais do que isso, viu? Foram 2.236.742 doses aplicadas nos brasileiros somente na quinta-feira. Os dados são da plataforma independente vacinabrasil.org, que foi desenvolvida e é mantida por uma universidade americana, Rice University, de Houston, lá nos Estados Unidos, e mantém esses dados atualizados de vacinação no nosso país. Esses dados foram fechados ontem à noite,
e mostra esse incremento entre quarta e quinta-feira de 2.236.000 doses de vacina. Neste momento, segundo esse portal, esse portal de monitoramento, o Brasil fechou ontem, somente ontem não, né? Fechou ontem um total de 61.165.000 primeiras doses. 61.165.000 primeiras doses. Somente ontem foram mais de 2 milhões de primeiras doses. 2.097.000 primeiras doses aplicadas nos brasileiros. O Brasil continua sendo o quarto país que mais aplica vacinas no mundo. Não há nenhum outro país que tenha aplicado até agora ou que esteja aplicando um número de vacinas no ritmo brasileiro. Acima do Brasil só estão Estados Unidos, China e Índia e todos os demais. Não há nenhum país, por maior que seja, que tenha adquirido e distribuído e aplicado tantas vacinas como o Brasil. Aliás, Cláudio Humberto, já que você está falando de vacina, queria avisar o nosso ouvinte que hoje a Prefeitura de São Paulo divulgou o cronograma com todas as idades e datas de vacinação de agora até o fim da vacinação aos 18 anos. Quer olhar a sua idade? Dá uma corrida agora pro Twitter da Rádio Bandeirantes, que todas as tabelas estão publicadas lá. Mas matar a curiosidade do nosso ouvinte. Pedro Campos, uma idade aleatória. Que pode ser a sua, se você quiser. Vamos então lá, 37 anos. 37 anos, a vacinação em São Paulo vai ser feita nos dias 22 e 23 de julho. Juliana, uma idade. A minha, 21 aninhos da Gi, deixa eu ver, ela vai ser vacinada pelo cronograma que foi divulgado hoje, em setembro, nos dias 6, 7 ou 8 de setembro. João, uma idade aleatória, para matar a curiosidade. 30 anos. Nos dias 12 e 13 de agosto, a vacinação de 30 anos na cidade de São Paulo. 18 anos. Que bom seria, né, Cláudio? 18 anos, 13, 14 e 15 de setembro, que é quando termina a vacinação. Essa é a data da repescagem. Também geral. Então, aliás, a previsão é mantida. O que a Prefeitura fez hoje foi divulgar data e idade por cada uma das idades de agora. A gente está na faixa dos 52 até os 18 anos. Então, o ministro da Saúde ontem disse que toda a população brasileira estará vacinada até setembro. Né? Olha, nesse ritmo, se eles mantiverem um ritmo muito próximo como esse que foi registrado ontem, é possível que esse número seja antecipado, né? Essas datas sejam antecipadas. É possível, sim. Tomara que aconteça. É verdade. E aí, queria aproveitar também aqui a abertura do Jornal Gente, chamar a atenção para um assunto muito importante que está correndo agora no Congresso Nacional e que ontem avançou. A MP que privatiza a Eletrobras. Bem, não é privatização, tecnicamente, é abertura de capital e a partir desse momento, quando o capital da Eletrobras for aberto, o governo federal deixa de ser o sócio majoritário. É uma medida provisória que passou na Câmara, foi para o Senado aprovou ontem por 42 votos a 37. Ela volta para a Câmara agora, segunda-feira já. Aliás, o presidente Arthur Lira disse que vai colocar essa MP em votação na segunda ou na terça, porque na terça ela perde a validade. Então, praticamente, nós teremos até terça-feira agora, da semana que vem, a aprovação da venda da Eletrobras, do sistema que faz o gerenciamento da energia no Brasil. É um gigante, deve ser uma das grandes privatizações do governo Jair Bolsonaro, expectativa de arrecadação de 60 bilhões de reais, com a abertura de capital da Eletrobras. E uma discussão que aconteceu no Senado e que volta para a Câmara agora. Se o governo está disposto a fazer com que o capital privado mande também no sistema elétrico brasileiro, e essa é a posição do ministro Paulo Guedes, e é por isso que vai ser aberto o capital da Eletrobras para atrair investimento e fazer com que a concorrência fale mais alto do que as decisões de uma gestão estatal no setor elétrico. Se é para isso, por que o Senado está colocando tanta regra, tanta coisinha, tanto jabuti, como se diz, na privatização da Eletrobras, atendendo desde interesse específico de um Estado que quer ser indenizado, acho que vai ser prejudicado pela venda, até regras
que são muito, muito, muito pequenas e que podem encarecer o preço da energia, segundo os grandes consumidores. Gente, é claro que esse setor aqui é um setor que tem interesse de todo lado. Então, todo mundo que fala aqui tem algum tipo de interesse, ou na sua própria usina, ou na distribuição, ou naquele tipo de energia que pode ganhar ou perder, eólica, energia solar. Tem muito interesse aqui envolvido. A minha dúvida é mais básica. Se a aposta do governo é, de fato, fazer com que o setor elétrico seja gerido pela iniciativa privada e tenha mais investimentos, para que estamos criando tanta regra via Senado? É o Senado que deve fazer isso? Será que tem algum senador entre os 81 senadores que passaria numa provinha básica ali, num quiz sobre setor de energia? Tem lobby atuando aqui? São perguntas que a gente precisa fazer, porque isso vai transformar o setor elétrico. E olha, já a partir de agora, terça-feira passa MP, o presidente Jair Bolsonaro depois sanciona, talvez tire alguma coisa, talvez não, e a Eletrobras vai para venda. Nesse caso aqui, o que me parece não é assim que funciona, mas como deveria ser. É o conceito ser aprovado pelo Congresso Nacional. E as regras técnicas deveriam ser definidas por órgãos técnicos. Por exemplo, na ANEEL, que é a agência que regula o setor elétrico. A gente está fazendo com que um projeto muito importante e um dos grandes projetos de privatização do governo Jair Bolsonaro tenha interferências que a gente não sabe de onde estão vindo. Para a gente ficar atento a isso, especialmente nesse momento em que a energia elétrica está caríssima e há algum risco, sim, de racionamento de energia, por mais que o governo negue, mas há uma possibilidade de que até o fim do ano tenhamos momentos difíceis na geração e distribuição de energia no Brasil. Saberemos o fim dessa história já no comecinho da semana que vem. São 8 horas e 21 minutos. Fala, Cláudio. Então, Pedro, eu queria responder tentar responder uma das perguntas que a Thaís fez, assim, muito adequadas, né, a este momento, né? Havia lobby no Congresso Nacional? Houve lobby? É claro que houve, né, Thaís? Foi impressionante. É lobby não apenas dos sindicalistas que inventaram a mentira do aumento de tarifa para tentar, de alguma maneira, inviabilizar a venda, e deu discurso àqueles senadores ontem, ou porque levam a vida a gigoletear privilégios, regalias e essas regalias de estatais, né, e de funcionários de estatais, muitos deles ganhando salário de Marajá acima do teto, né? Porque em estatais não há teto salarial, né, Pedro? Não tem teto salarial. Em estatal, o céu é o limite. Aqui em Brasília, por exemplo, na estatal de energia, na antiga estatal de energia, que felizmente foi privatizada, havia engenheiro lá, ganhando R$300 mil em um mês. 300. Na estatal de águas aqui, tem gente ganhando cento e tantos mil reais por mês de salário. E não há nada que impeça isso, ou não há nada que proíba, porque, afinal de contas, há até decisões do Supremo Tribunal Federal que autorizam esse tipo de assalto, né? Na Eletrobras é um escândalo o conjunto de privilégios. A gente não só está se livrando de uma estatal que só dá prejuízo, uma estatal caríssima que existe para mais do que gerar energia, né, ou para coordenar esse sistema. É uma estatal que gera privilégios, né, uma verdadeira usina de privilégios. Os brasileiros estão tirando isso das costas, o que é uma grande notícia. Além de estar se livrando desse encargo que é injusto para nós, as nossas perninhas são muito fininhas para aguentar esse peso de estatais como a Eletrobras nas nossas costas. O governo ainda está faturando com esse processo de privatização 25 bilhões de reais. Ora, vamos deixar de desembolsar dinheiro para sustentar essa cambada e ainda o governo ainda vai ter ali, a sociedade terá, né, mais 25 bilhões para serem aplicados onde o governo deve aplicar, né, em infraestrutura, enfim, no que for necessário. Eu acho que foi ontem um momento histórico. Tomara que a Câmara remova esses penduricalhos, esses jabutis que foram acrescentados nesse projeto, né, no âmbito do Senado Federal. Tem muitos
muitos privilégios, muitas regalias e também lobby. Lobby, por exemplo, das termoelétricas. Você imagina que os lobistas das termoelétricas são poderosíssimos, são muito influentes, são ex-senadores, já trouxe aqui os nomes deles, Cássio Cunha Lima, o ex-presidente do Tribunal de Contas da União, gente muito simpática, etc., Zé Múcio, está lá fazendo lobby das distribuidoras, né, e das geradoras de termoelétricas que conseguiram colocar, um dos jabutis é deles. Tentaram fazer com que o governo assumisse, colocaram na lei a obrigatoriedade de o governo federal sustentar essas termoelétricas de geração suja e cara de energia por mais 15 anos. Veja a ousadia dessa gente. Esse tipo de coisa deve ser investigado pela polícia. Como é que eles conseguem chegar lá no Congresso Nacional e mete uma cunha dessa, né? Mete um jabuti desse, pendura um jabuti desse numa emenda constitucional? É escandaloso que isso tenha acontecido. As termoelétricas termoelétricas é uma coisa proscrita, é coisa de país atrasado. Termoelétrica só existe em locais onde é impossível produzir energia de outra forma. E aí tem a termoelétrica, e elas foram aceitas no Brasil, adotadas no Brasil, excepcionalmente, no apagão do governo FHC, e tinha um prazo de 5 anos para serem desmontadas. 5 anos. Só que nesse prazo de 5 anos eles ganharam tanto dinheiro que ficaram muito poderosos e conseguiram, através de lobby muito bem pago, acabaram arrancando dos sucessivos governos decisões que, na verdade, em vez de obrigá-los a desmontar as termoelétricas, a utilizá-las cada vez mais. Foi de fato, a Thaís pontuou bem essa questão aí do lobby. Foi um show de tráfico de influência que a gente viu ontem no Senado Federal. Mandar um abraço para o nosso ouvinte Marcelo Cunha, que está conosco em Guarulhos, dizendo aqui o seguinte: o único setor que não tem lobby no Congresso Nacional é o do cidadão comum. É isso aí, tem toda a razão o nosso ouvinte. Para falar conosco, você já sabe, 11 999048756 é o nosso WhatsApp. Se quiser mandar um áudio, muito bem-vindo. Manda um áudio curtinho com seu nome e a sua mensagem. Aliás, guerra das vacinas, hein? A corrida aqui, Rio-São Paulo. Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciando agora antecipação no calendário da vacinação do Rio de Janeiro. Fim da vacinação no Rio, no calendário novo, no dia 31 de agosto de 2021, quando será vacinada a última faixa dos 18 anos. É a atualização do calendário que está sendo divulgada agora pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Você está conosco no Jornal Gente, também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Rede Bandeirantes de Rádio.